Quem é Deus e quem é você? Nós temos falado sobre isso porque as pessoas fazem Deus muito distante. Elas consideram que Deus é um ser muito distante, que não enxerga, que não vê. E você? Quem é você? Você é próximo de Deus? Bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Será que você se escandaliza com o sacrifício que você tem que fazer em prol do seu relacionamento com Deus? Pois então, muitas pessoas estão aprendendo nesse mundo a amar de forma bem fajuta, um amor fajuto, onde não há sacrifício, não há entrega, não há atenção, não há disposição para cumprir a sua própria parte. Diz assim a Bíblia: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que quem come a carne do Senhor Jesus e bebe o seu sangue permanece nele, e ele, e Jesus, na pessoa que come e bebe da sua carne e do seu sangue. E quem se alimenta do Senhor Jesus, das suas palavras, dos seus pensamentos, da sua vontade, também viverá por Jesus. Não vai viver para si. E aí Jesus cumprimenta até falando que o pão que desceu do céu, lembra do maná que deu ao povo hebreu que saiu do Egito, que estava no deserto? Pois é. Aquele pão que Deus deu ao povo, as pessoas comeram esse maná, mas elas morreram. Elas não foram constantes com Deus. Eram pessoas revoltadas, pessoas que sempre tinham uma pergunta, sempre tinha um pensamento controverso contra Deus, não aceitava a direção de Deus, não aceitava os sacrifícios, se corromperam com ídolos no deserto, fizeram ídolos no deserto. Mas esse povo comeu o maná e morreu. Então, as pessoas querem viver aleatoriamente, de qualquer maneira, assim, sem compromisso, sem responsabilidade, sem atenção, sem entrega. E aí, o que aconteceu? Muitos dos discípulos, ouvindo esse discurso do Senhor Jesus, que ele estava dando na sinagoga, disseram: duro é este discurso? Quem o pode ouvir? Quer dizer que eu não posso fazer a minha maneira, não posso fazer a minha vida do meu jeito, pensar do meu jeito, tem que aceitar o pensamento de Deus e sujeitar e não ter a minha própria vontade. Isso é muito duro. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto. Olha só, os discípulos de Jesus. Outros discípulos, não os 12, outros, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Você está escandalizado com o sacrifício? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se você visse aonde o Senhor Jesus estava antes, ele não estaria ali se não fosse por entrega, por sacrifício. O Espírito é o que vivifica, é o que decide, é o que dirige você, é o seu espírito, é a sua mente. Se você murmura, se você duvida, se você carrega trauma, se você desacredita, é incrédulo, o seu espírito não vai vivificar, vai te matar, porque você não vai se sujeitar, você não vai aceitar ser fiel, você não vai aceitar cumprir a sua parte. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, é a razão, é o que é certo, o que é justo, é o que faz você ter vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida.
O que eu estou dizendo para vocês é espírito, é vida, é a verdade. Agora, existe um preço. Existe um preço. E Jesus continua falando assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Sabe, imagina você sabendo quem crê e quem não crê, como foi o caso do Senhor Jesus. E mesmo assim estava ali como discípulo. E às vezes você, ouvinte, é um discípulo, é um obreiro, é um pastor, é um diácono. Mas você murmura dos sacrifícios, da entrega que você tem que fazer. Você murmura porque você não permanece, não se alimenta. Sabe quando a gente se alimenta, a gente nutre o nosso corpo. Quando a gente se alimenta, a gente come coisas para nutrir, para dar força, disposição. E as pessoas não querem comer, aceitar a palavra de Deus que dá disposição, que dá força, que dá vida. Elas querem viver de acordo com o jeito delas, não querem renunciar. E é assim que perdem a sua oportunidade. Bem, pense sobre isso e avalie a sua própria vida. Você pensou sobre a sua própria vida? Pois então, agora você tem que tomar uma decisão. Você seguir Jesus e aceitar a sua palavra acima da sua vontade, acima do seu projeto, do seu achismo. É você crer que Ele sabe mais do que você. E sabe, quem aceita a palavra de Deus, quem aceita Jesus, recebe vida, espírito e vida. Jesus já sabia os que haviam de crer e os que haviam de não crer. Ele já sabia, mas nem por isso ele deixou ser influenciado e deixou de fazer a sua parte, de ensinar. Bem, se você sabe que a pessoa não vai aceitar, será que você falaria, ensinaria? Talvez não. Jesus, ele vai até o fim. Ele faz a parte dele. Interessante que ele fala assim. Depois que os discípulos ficaram escandalizados, Jesus disse assim: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Se Deus Pai fala com a pessoa e a pessoa ouve e aprende, então ela vai ao Senhor Jesus e aceita o que tem que ser feito e se alimenta dele. Mas se ela não ouve Deus, então tampouco ela vai aceitar o Senhor Jesus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás
e já não andava mais com Jesus, com ele. Veja que a decisão é de cada um. Você, ouvinte, você tem a sua própria decisão em servir, seguir Jesus ou não.